Louvado seja o Senhor. Praise the Lord. Louvado seja o Senhor. Hallelujah. Aleluia. You may be seated. Você pode tomar o seu assento. We are so happy to be here. Estamos with tão you. felizes de estar aqui com vocês. This is the fourth time I have been Essa é a here. nossa quarta vinda ao Brasil. I think the first time was in 2000, A primeira vez foi no ano 2000. and we had the meeting in that building right over there. Yes, e a gente teve a nossa formatura naquele prédio grandão ali. I've had the privilege to watch Rhema and Verbo Davida grow. Eu tive o privilégio de ver o Rema e o Verbo da Vida crescendo. I try to keep up with all of our Rhemas all over the world. E eu tento me manter perto de todos os nossos remas ao redor do mundo. There's 297 of them in 57 countries now. Agora são 297 escolas em 57 países diferentes. And the Rhema family, which you are a part of, E a família Rema, da qual você faz parte, is all over the world, está espalhada por todo o mundo, preaching the word of faith. pregando essa palavra da fé. Well, tonight, Hoje à noite, I want to stir you up a little bit about what God has for you. eu quero aquecer você um pouquinho, aquecer seu coração a respeito daquilo que Deus tem para você. Sometimes they like for me to give a title to my message. Às vezes algumas pessoas gostam que eu dê um título para a minha ministração. So I'll just call it, Your Future is Great. E essa daqui eu chamo O Seu Futuro é Grandioso. I want to read from Isaiah 43, E eu quero começar lendo de Isaías 43. and I want to read tonight out of the New Living Translation. E eu quero fazer essa leitura inicial na nova versão transformadora. But forget all that. It is nothing compared to what I'm going to do. Isaías 43:18 diz: esqueçam tudo isso, não é nada comparado ao que eu vou fazer. For I am about to do a new thing. See, I've already begun. Do you not see it? I will make a pathway through the wilderness. I will create rivers in the dry wastelands. Pois eu estou prestes a realizar algo novo. Vejam, já comecei, não percebem? Abrirei um caminho no meio do deserto e farei rios na terra seca. This is a promise that God gave to Israel when they were in captivity. Essa é uma promessa que Deus ele trouxe para Israel quando eles estavam no cativeiro. He's telling them that he's getting ready to do something new. E ele está dizendo para eles que eles se preparassem, porque Deus haveria de fazer algo novo. Something unlike they've never seen before. Algo que eles nunca tinham visto antes. God always has promises, Deus sempre tem as suas promessas. and they open up a new way for us, E essas promessas sempre abrem novos caminhos para nós. just like he was talking to Israel about. Da mesma forma que Deus estava falando aqui nessa ocasião com Israel. Undoubtedly, these people rejoicing in this, E sem dúvida, eles regozijaram muito com essa promessa. as they were in captivity, Porque como eles estavam no cativeiro, and God is promising to change some things. e Deus estava prometendo mudar as coisas. Now, it's wonderful that God made no promises to Israel, E é muito bom saber que Deus ele fez promessas para Israel, but he's also made promises to us. mas também é melhor ainda saber que ele fez promessas para nós. Right here in the Word of God. Aqui na palavra dele, You know, sabe? the promises of God are for everyone that will believe and receive. E as promessas de Deus, elas são para todo aquele que crê e receber. Walking in the promises of God is not automatic. Andar nas promessas de Deus, por outro lado, não é algo que acontece de maneira automática. It won't fall on you like ripe fruit off of a tree. A promessa de Deus não vai cair na sua cabeça como uma fruta madura cai da árvore. It's something you must learn to walk in. É algo que você precisa aprender a andar, aprender a desenvolver.
Everyone decides how much of the promises they're going to walk in. E cada pessoa é ela própria quem decide o quanto das promessas de Deus ela vai andar nelas. That you can be born again and still not operate in the promises. E veja, você até pode ser nascido de novo, mas mesmo assim não desfrutar das promessas de Deus. But they're available for you. Mas elas estão sim disponíveis para você. Some people think that, well, God knows what I need, He'll give it to me. Algumas pessoas pensam assim: ah, não, mas Deus sabe o que eu preciso e Ele vai me dar. But if you read in the Word, that's not the way it works. Mas se você lê a palavra, não é dessa forma que as coisas funcionam, não. We have to believe and confess the promises Nós precisamos crer nas promessas, confessar as promessas out of our mouth, com a nossa própria boca. and then we will see them come to pass in our lives. E aí sim vamos ver essas promessas acontecendo na nossa vida. Has anybody ever found that to be true? Alguém já percebeu que essa é a verdade da palavra? You know, Sabe? some people decide only to walk in part of the promises of God. Tem gente que decide andar somente numa parte das promessas de Deus. They settle for less than best. Eles acabam se acomodando com menos do que o melhor. When I played sports in high school, Quando eu jogava os esportes no colegial, or any sports, ou qualquer esporte que a gente joga, I wasn't satisfied with second place. eu não estava satisfeito com o segundo lugar, não. I wanted to be the winner. Eu queria ser o vencedor. And you can be satisfied with only half of the promises of God E você até pode ficar satisfeito só com a metade das and promessas de still be Deus. born again E ainda assim continuar and nascido still de go novo. to heaven. Ainda assim vai para o céu. But as far as me, Mas quanto a mim, I want all the eu promises. quero todas as promessas que Ele tem para mim. Hallelujah. Aleluia. You see, Veja, it says in 2 Corinthians em 5:17, 2 Coríntios 5,17 diz assim: anyone who belongs to Christ has become a new person. The old life is gone, the new life has begun. aquele que está em Cristo é uma nova criação. A vida velha acabou e uma nova vida teve início. We rejoice in the fact that we have been made a new person in Christ Jesus. E nós podemos nos regozijar a partir do fato de já termos sido transformados em novas pessoas em Cristo Jesus. We're not the same person we used to be. Porque nós já não somos mais aquela mesma pessoa que éramos antes. When you become born again, there is an instant change in your life. Quando você nasce de novo, existe uma mudança que se opera de maneira instantânea na sua vida. But that's not the way it is with the promises of God. Mas com as promessas de Deus, não acontece dessa mesma forma. They're there for you, Elas estão aqui para você, but you have to do something about obtaining them. mas é você quem tem que fazer algo para que possa obtê-las. Someone can open you a bank account at the bank Alguém poderia, por exemplo, abrir para você uma conta bancária no banco and deposit you a lot of money. e até fazer um depósito ali de muito dinheiro. Now that money is yours, Aquele dinheiro então passa a ser seu. but until you draw on it, Mas até que você vá lá e saque aquele dinheiro, it can't buy you anything. aquele dinheiro lá não consegue comprar nada para você. That's like the promises of God. É assim que acontece com as promessas de Deus. They have been deposited Elas já foram depositadas para você. in the bank of heaven Elas já estão lá no banco celestial, in your name. no seu nome. And it's up to you E cabe agora a você to draw on those. fazer um saque dessas promessas. You know, Sabe? let's look at this verse of scripture again. Vamos ver esse mesmo verso das Escrituras mais uma vez. It says, do not remember the former things, Lá em Isaías 43. Não lembrai-vos das coisas antigas nor consider the things of old. e nem considerem aquelas passadas. Another translation that I read, it says, don't revel in the past Uma outra tradução que eu gosto diz: não fique remoendo o passado. or spend all your time recounting the victories of days gone by. Não fique o tempo todo cantando a vitória dos dias de ontem. You see, Perceba,
We may have had good things happen to us in the past, Sabe, a gente até pode ter tido coisas boas acontecendo para nós no passado, but we have to forget about that mas a gente tem que esquecer dessas and coisas go forward to the future. e olhar para o nosso futuro, For what's happened in the past porque aquilo que aconteceu no passado is no sign of what's going to happen tomorrow. não é necessariamente um sinal daquilo que vai acontecer amanhã. You may have had the promises of God working for you back here, Talvez você até tenha tido o resultado de algumas promessas de Deus que funcionaram para você ontem, but there's more for you in the future. mas tem mais para você no futuro. What God is saying, O que Deus ele disse you got to forget your past victories. é que você tem que esquecer das vitórias passadas. Forget past failures. Esquece também dos fracassos do passado. We need to begin to look to the Word of God Nós precisamos começar a olhar para a palavra de confess Deus the word of e God out of our confessar mouth. essa palavra com a nossa própria boca. Have you ever noticed some people, Você já percebeu que algumas pessoas, you meet them você conhece ela and they're quick to tell you what's happening to them. e elas são muito rápidas em contar para você o que aconteceu com elas, And the next time you meet them, e na próxima vez que você encontrar essa mesma pessoa, they tell you the same story again. elas vão contar aquela mesma história de novo. They're stuck in the past. Elas estão encalhadas lá no passado. And as long as they keep reliving the past, E enquanto elas continuarem remoendo esse passado, they will never move to the future. elas nunca vão se mover em direção ao futuro. You know, Veja, they're quick to tell you what happened to them, elas são rápidas em dizer o que aconteceu com elas, but they need to remember what happened for them. mas elas precisam, na verdade, começar a lembrar o que aconteceu por elas. Jesus died on the cross for O que them Jesus fez por elas, morrer na cruz and opened up a new bright future. e Jesus conquistou com isso um novo futuro. Jesus did a whole lot more for them Jesus fez muito mais por elas than anything that's ever happened. do que qualquer coisa que já tenha acontecido. As we begin to think about things, E enquanto a gente começa a pensar sobre essas coisas, we realize nós percebemos that what has happened to us in the past que aquilo que aconteceu conosco no passado will come to us and shape us for the future. acaba, de certa forma, sobrevindo até nós e nos moldando para o futuro. If you've had a lot of trouble in the past, Se você vivenciou muitos problemas no passado, your mindset is, você desenvolve uma certa mentalidade. I guess that's what's going to happen now. Eu acho que é isso que vai acontecer agora. That's why he is saying, forget about all of that É por isso que Deus está dizendo, olha, esquece tudo o que passou and move forward e avança para aquilo que está to a bright adiante, para um future futuro que that está I have brilhante told diante de you that you você. can Eu have. já disse que esse futuro você pode ter. You know, some Sabe. people develop a attitude of, well, I'm never going to make it. Algumas pessoas, elas desenvolvem uma atitude mais ou menos assim, eu nunca vou conseguir. Somebody asks them to do something and they say, I can't do that. Alguém pede para que elas realizem alguma coisa, elas, mas eu não consigo. See, they don't have the right attitude. Sabe, não é a atitude certa. If somebody asks me, Se alguém me pedir alguma coisa, can you do this? você pode fazer isso? And I say yes. Eu vou dizer sim. And somebody might say, well, you don't know how to do that. E alguém pode até dizer, mas você nem sabe fazer. But I look at them and I say, yeah, but the Bible says I can do all things through Christ which strengthens me. E eu vou responder o seguinte, realmente, talvez nem saiba, mas a Bíblia diz que Cristo Jesus que me fortalece, eu posso fazer todas as coisas. I believe that and I live that Eu way. acredito nisso e eu somente vivo desse jeito. I believe, well, I'll tell you a story. Deixa eu contar para você uma história. When I was going to Bible school, Quando eu estava na escola bíblica, I was working on the freight dock, loading and unloading semi-trucks. eu estava trabalhando na área de carga e descarga dos caminhões. And
the foreman come by one day. Who came, sir? The foreman, the supervisor. O supervisor, ele chegou para mim um dia. And there was a whole row of us, about 6, 8, about 10 of us, all from the Bible school, all working together here. Ok, e tinha mais ou menos uma fila de uns 8 ou 10 de nós que éramos alunos da escola bíblica posicionados ali. And he asked all of them, can you do it? Can you do this? Can you do this? They all said no. E eles começaram a dizer, você pode fazer isso, você faz aquilo, e eles começaram a dizer não. He asked me, I said, yeah, I can. E disseram para mim, você pode fazer isso? Eu disse, posso. Well, he said, well, tomorrow you report over there, don't report here. E ele disse, tá bom, então amanhã você entrega o relatório ali. And he went on by, and the old boy next to me said, Hagen, you don't know nothing about that. E o rapaz que estava do meu lado disse, ei, mas você não sabe fazer isso não. I said, I may not, but I know a friend of mine that does. E eu disse, rapaz, talvez até eu não saiba, mas eu conheço um amigo que sabe. And you got to realize this was 1959. E você precisa entender que isso aconteceu em 1959. We didn't have no Google or internet. A gente nem tinha Google e nem internet para perguntar. But we had a library at the college. Mas a gente tinha uma biblioteca no colégio. I said, I'm going to go in there and look. E eu disse, eu vou lá dar uma olhada. And then I said, on top of that, E eu disse, além disso, the Bible says I can do all things through Christ which strengthens me. a Bíblia diz que eu posso fazer todas as coisas em Cristo que me Now that fortalece. brings me to this point. E isso me traz até esse ponto. I did what I needed to do in the natural, Naturalmente, naquela ocasião, eu fiz o que eu precisava fazer. and then I expected the supernatural to work with me. Mas, ao mesmo tempo, eu criei uma expectativa de o sobrenatural trabalhar em meu favor. And some of you that have heard my messages and been to Tulsa E alguns de vocês que acompanham as minhas know mensagens that ou já I estiveram have em a Tulsa, saying. eu tenho sempre uma fala que eu digo sempre. It's not all natural, Não é só natural, it's not all supernatural. nem tudo também sobrenatural. But when you bring your natural knowledge Mas quando você junta o conhecimento natural involved with the e supernatural envolve knowledge, aquilo com o conhecimento sobrenatural, then you got an explosive force for aí God. você vai ter uma força explosiva para Deus. See, some people want it to be all supernatural, Sabe, tem gente que quer ser 100% sobrenatural. and some people want it it's all natural. E tem gente que quer ser todo natural. But remember, we live in a natural world and a supernatural world at the same time. Agora perceba que nós vivemos no mundo natural e sobrenatural ao mesmo tempo. You know, a train runs on 2 tracks. Sabe, um trem, ele corre sobre 2 trilhos. It can't run on 1 track. Não dá para correr num trilho só. You are a spirit being Você é um ser espiritual and a natural being at the same e ao time. mesmo tempo também um ser natural. So stay on those 2 tracks. Então permaneça firme nesses 2 trilhos. Do what you need to do in the natural Faça o que você precisa fazer naturalmente, and bring the supernatural together with that. mas adicione junto a isso um And componente you got sobrenatural. something E aí going on. você vai ter algo forte acontecendo. You know, Sabe? some people think that there's only one way to do something. Às vezes tem gente que pensa que só tem um jeito de fazer as coisas. Well, there's more than one way. Sabe? Tem mais de um jeito, gente. You know, some people think you have to have hands laid on you to receive something from God. Tem gente que pensa assim, para você receber alguma coisa de Deus, tem que But impor as mãos sobre that's vocês. just one way God Mas moves. a imposição de mãos é um dos jeitos, uma das Study- maneiras pelas quais Deus se move. Study in the New Testament and you'll find that, yeah, there was laying on of hands, but also people received without the laying on of hands. Se você estudar o Novo Testamento, você vai ver que sim, houveram imposições de mãos, mas muitas pessoas receberam sem sequer imposição de mãos. People always want me to lay hands on them and pray for them. As I pessoas will. às vezes ficam dizendo assim, querendo sempre que eu ore, que eu imponha as mãos, eu But vou you know orar. what? Mas sabe, You don't have to have anybody to lay hands on you. All you have to do is know what the Word of God says and say, okay, Heavenly Father, your Word said it, I believe it, now I receive it. você não precisa que fique as pessoas impondo as mãos sobre você o tempo todo. Você já tem a palavra de Deus. Tudo que você precisa é dizer, sim, Pai, eu acredito, sim, eu recebo, e vai ser daquela forma.
It's that easy É fácil assim. to get the blessings of God. É facinho receber as bênçãos de Deus. It's that easy É fácil desse jeito. to have a bright future. Ter um futuro grandioso. You know, Sabe? God told us to forget the things of the past Deus nos orienta a esquecer as coisas do passado. here in Isaiah. Aqui em Isaías. But when you read in Philippians chapter 3, Mas quando você lê Filipenses capítulo 3, the Apostle Paul said, o apóstolo Paulo diz: forgetting the things that are behind, esquecendo das coisas que para trás ficam, I press on prossigo para aquelas que toward estão the mark adiante of the de high mim, calling in para o Christ prêmio da Jesus. soberana vocação em Cristo Jesus. That was the great Apostle Paul. Sabe, foi o grande apóstolo Paulo quem disse isso. He said, forgetting the things that are behind. Ele disse: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. You see, he had to forget Sabe, Paulo também tinha que esquecer. that he was the one that was standing there, standing at when they were stoning Philip. Paulo, por exemplo, precisou esquecer que ele era aquele cara que estava lá de pé quando Estevão estava sendo apedrejado. He had to forget that he organized the largest church at that time in the world. Paulo teve também que esquecer que foi ele quem tinha fundado a maior igreja daquela época. He is in prison in Rome when he wrote the Philippian letters. Quando ele escreveu a carta aos Filipenses, ele estava preso numa prisão em Roma. And he said, I'm forgetting everything that's happened. E ele disse: olha, eu estou esquecendo de tudo And I'm que ficou para pressing trás. on. Eu estou avançando para aquilo que está diante de mim. You see, Veja, thank God for all that's happened. graças a Deus por tudo aquilo que já aconteceu. I've had the blessings of God in my life. Eu já tive muitas bênçãos de Deus na minha vida. I had the pleasure of being raised in the home of one of the greatest men of faith that I know anything about. Eu tive o privilégio de crescer no lar de um grande, dos maiores homens de fé que eu tive o prazer de conhecer. I've had the pleasure of and the honor of being able to do exploits in the kingdom of God. Eu tive o prazer e o privilégio de desenvolver muitas conquistas no reino de Deus. But I don't think about that. Mas eu não penso sobre isso não. I zero in on the future. Eu estou zerado e estou olhando para o futuro. Thank God for all of that. Graças a Deus pelo que ficou para trás. And I'm thankful for it. E eu sou grato por isso. But it in no way has anything to do with my future that's in front of me. Mas não é esse passado que determina o futuro que está diante de mim. My future that's in front of O me meu futuro que está diante de mim is contained in the Word of God. está determinado e contido na palavra de Deus. And I don't know about you, but I am determined to walk forward E eu não sei quanto a você, mas eu estou determinado em avançar. with the Word of God coming out of my E eu mouth vou avançar com a palavra de Deus saindo da minha boca. and receive everything that God has for E me. eu vou receber sim tudo aquilo que Deus tem para mim. I'm walking into my future, Eu estou andando em direção ao meu futuro. saying, God has not given me a spirit of fear, but a power and a love and a sound mind. Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder, amor e moderação. No weapon formed against me will prosper. Nenhuma arma forjada contra mim vai prosperar. I am well and healthy and whole Eu sou sarado, curado, suprido. because of what Jesus did at Calvary. Por causa daquilo que Jesus já fez no Calvário. I have every good blessing. Eu já tenho toda boa dádiva. And like the Apostle Paul said, I always win with Christ Jesus. E como o apóstolo Paulo disse, nós somos sempre mais do que vencedores em Cristo Jesus. Forget the past and get ready for some new things. Esqueça o passado e se prepare, porque está chegando coisa nova. God has some new and better things that He wants you to experience. Deus tem coisa nova, Ele tem coisas melhores que Ele quer que você experimente. He wants to give you more understanding from the Word of God. Ele quer te dar mais entendimento da palavra de Deus. He wants to give you a vision of a new future. Deus quer te dar hoje uma visão sobre um novo futuro.
He wants you to come into new fellowship with Him. Ele quer que você desfrute de uma nova comunhão com He Ele. wants you to have a new attitude. Ele quer que você desenvolva uma nova atitude. An attitude of I can do all things in Christ. Uma atitude de eu posso todas as coisas em Cristo. He wants to take you to places that you never thought you would go. Ele quer te levar para lugares que você nunca pensou que chegaria. He wants to give you blessings that you never thought you'd have. Ele quer te fazer desfrutar de bênçãos que você nunca pensou que teria. When I started out, Lynette and I got married, Quando eu e Linette nos casamos, 1965, em 1965, we thought maybe if we pastored a church of 300 people a gente pensava que se a gente pastorear uma igreja assim de umas 300 pessoas and had a nice house and a nice car, e tiver uma casa boa, um carrinho bom, that would be it. já vai estar ótimo. But as I began to follow God, Mas quando eu comecei a seguir o He plano de Deus, gave me a future I never dreamed Ele of. começou a me dar um futuro com o qual eu nunca havia nem sonhado. I never dreamed of flying all over the Eu world. nunca imaginei estar voando pelo mundo todo. I never dreamed or thought about being a head of an organization. Eu nunca pensei em ser um líder de uma grande organização. All I thought about was Tudo que eu following tinha God. pensado era somente eu vou and seguir His a plan Deus. for my Eu vou life. seguir o plano dele para minha vida. And when I followed Him and His plan for my E life, quando eu segui o plano dele, He aquilo que brought ele all tinha para these minha things vida, to ele me. mesmo começou a fazer todas essas coisas em meu that's favor. what He wants to do for you. E é You follow exatamente Him, isso que ele quer fazer por você. Você And His segue plan ele for your e o plano life, dele para a tua vida. and He'll take you E ele places vai you te never levar para dreamed you'd lugares que go. você nunca nem sonhou na vida. He'll give you things you never dreamed you Ele could vai te have, dar coisas que você nunca pensou que poderia ter. because you know how to get a hold of the promises of God. Somente porque você vai aprender a receber das promessas de Deus. Whatever God has promised, Tudo que Deus prometeu, He will perform. Ele vai fazer. It's not if He will, Não se trata de se Deus vai. it's He will. Não, é sim a vontade dele. You know, Sabe? as we move forward into this future that I'm talking about, Enquanto nós nos movemos adiante para esse futuro a respeito do qual eu estou falando, we have to realize that God will lead us through different seasons of life. nós precisamos ao mesmo tempo entender que Deus vai fazendo isso, nos conduzindo por estações diferentes na nossa vida. One of the translations of Isaiah 43:19 Uma das traduções de Isaías 43:19 says this: diz assim: watch closely. preste bem atenção. I'm preparing something new. Eu estou preparando algo novo. It's happening now. Está acontecendo agora mesmo. Even as I speak, Até mesmo no momento que eu falo. you're about to see it. Você está quase vendo. I'm preparing a way through the desert. Eu estou abrindo um novo caminho no deserto. Water will flow where there has been none. E vai fluir água para fazer isso acontecer. He's telling them, get ready for the new season of life. Deus está falando para o povo de Israel aqui que eles deviam se preparar para uma estação nova na vida deles. He's telling us tonight, get ready for a new season of supernatural E things. Ele também está dizendo para nós hoje à noite que nós devemos nos preparar para uma nova estação de coisas sobrenaturais. A season of only things that God can do. Uma estação cheia de coisas que somente Deus pode fazer. Ecclesiastes 3:1 in the New Living says, Eclesiastes 3:1 diz assim: for everything there's a season, a time for every activity under heaven. tudo tem seu tempo determinado debaixo do céu. As you live your life with God, E enquanto você vive a sua vida com Deus, you will go through different seasons. você vai mesmo percorrer estações diferentes. But each season is preparing you for the next E season. você precisa perceber que cada uma dessas estações vai te preparar para a estação seguinte. In my lifetime, I had a season of going to school and then college. Na minha vida eu tive uma estação. Primeiro eu fiz o colégio, depois a universidade.
a season serving in the U.S. Army, Depois eu fiz uma nova estação servindo o exército americano. a season of being an associate pastor, Depois uma estação na qual eu me tornei pastor auxiliar. and finally a season of serving my father. Depois uma estação que eu passei a servir o meu pai diretamente no ministério. And all of that E tudo isso prepared me estava somente me preparando for the season I'm in right now. para a estação que eu vivencio hoje. All of those seasons didn't make sense to me, Todas essas estações na época pareciam nem fazer tanto sentido assim para mim. but I understood it was God. Mas eu entendia que era somente Deus. So I did something that I learned. Então eu fiz algo que eu aprendi. Learned everything I could about that season, Eu decidi que eu iria aprender tudo que era possível naquela estação. because that's where God put me. Porque havia sido Deus que tinha me colocado ali. You see, during Veja. that season, Durante essa estação, He's preparing you for the next thing He's going to do in your life. Deus já está te preparando para a próxima coisa que vai acontecer na tua vida. He never lets us see more than one step at a time. E Deus nem sempre, quase nunca nos permite ver mais de um passo adiante. Some people want to see the whole thing from the start to the finish. Porque às vezes a gente queria ver a estrada toda, do começo até o fim. But He wants us to walk by faith and live by faith. Mas Deus nos propõe uma caminhada de fé, é vivendo pela fé. If He showed you the whole thing, Se Ele mostrar para você o caminho todo, then you wouldn't be walking by faith. você nem precisa andar por fé. I have to believe when He tells me to do something, whether I can see it or not, I have to believe, all right, that's what God said, let's go. E nós precisamos acreditar naquilo que Deus nos diz, quer vejamos os próximos passos ou não. Se Deus diz, eu acredito e eu vou embora. See, when God is leading you Sabe, quando Deus está te guiando and you don't understand it, e você não consegue entender bem, and it looks like a step backwards, e parece muitas vezes que até um retrocesso, and that's happened to me a few times in my e life, isso já aconteceu comigo algumas vezes na minha but caminhada. every time I just said, okay, this is God, let's go. Mas toda vez eu fiquei pensando e eu disse, ok, é And Deus every- fazendo, então eu vou. Every time Toda vez. it looked like I took a step backwards, Toda vez que parecia que eu estava dando um passo atrás, but I wasn't taking a step backwards. depois, na verdade, eu percebi que não era um passo atrás. God was just getting me ready for the next Era season. simplesmente Deus me preparando para os passos da estação seguinte. God wants to get you ready for the next season He has Deus, for Ele your quer te life. aprontar para os passos da estação seguinte que Ele tem na tua vida. I can't tell you what it is. Eu nem- Nobody else can. Eu nem consigo te dizer o que é e outras pessoas também nem conseguem. But as you read the Word Mas enquanto você se dedica a ler a And- palavra and seek His guidance, e buscar a direção do He will Espírito, show you the next step to Ele é take. quem vai te mostrar os próximos passos a serem dados. You know, somebody said, well, when does the next season start? E às vezes as pessoas perguntam, mas quando é que essa próxima estação vai começar? When God sees that you're ready for it. Quando Deus perceber que você está pronto para ela. The future ahead of you O futuro adiante de você is in your heart, está no seu coração, not your mind. não na sua mente. God doesn't speak to your mind. Porque Deus, Ele não fala com a sua mente. God speaks to your heart. Deus, Ele fala ao teu coração. Somebody said to me one time, well, I feel change coming. Uma vez certa pessoa me disse, mas eu estou sentindo uma mudança chegando. Well, I said, seek God and begin to get ready for it. If He's Então, telling you something, do it. Eu disse, olha, então se você está percebendo Deus te dizer alguma coisa, se prepara, busca Ele e se prepara para isso. You know, Sabe? there's things, and I told them things they could do. They could just get in the Word and they could pray and so forth and so on. Tem coisas que nós podemos fazer e eu disse para eles, tem coisas que a gente ora, tem coisas que a gente busca na palavra, isso, aquilo, outro. Sort of like the guy came to me and he said, I believe in God for a new car, for a car. Só um rapaz chegou para mim uma vez e disse, eu estou crendo em Deus para um carro novo. I told him, no, you're not. Eu disse, rapaz, tá Oh, não. yes, I am. I said, no, you're not. Aí ele disse, eu estou sim, isso tá nada.
I said, if you was really believing God for a car, you would clean all that junk out of your garage and get it ready to receive the car. E eu disse, rapaz, tá de jeito nenhum, porque se você tivesse crendo em Deus para um carro novo, você ia tirar todo esse lixo da sua garagem e preparar ela para ficar certinha para receber o carro quando chegasse. And that's what I told this guy. I said, I feel change coming. E foi a mesma coisa que eu disse para essa outra pessoa. Ela disse, eu sinto uma mudança chegando. I said, then get ready for Eu disse, it. então se prepara para ela. You get ready for it by Se seeking prepara God. para ela na medida que você You busca a get ready Deus. for it by reading the Word. Você se prepara para ela na medida que busca a palavra. As God leads you along, He doesn't lead you the whole way at the same time. It comes in small increments sometimes. E sabe, muitas vezes quando Deus está te guiando, Ele não te puxa pelo caminho todo de uma vez só. Ele vai passo a passo, aumentando, explicando, abrindo o caminho. Guto was talking about working on this building. Guto estava falando antes aqui sobre o trabalho de construir essa igreja. It just didn't, you didn't start this day and it was over in a day. Não começou num dia e terminou no outro. Took 58 days, he said. Foi 58 dias para fazer toda essa reforma final Sometimes acontecer. God leads, most of the time, God leads us A maior parte das vezes, Deus nos guia just one step at a time. só um passo de cada vez. And then He'll give us another step. E aí mais um passo. If you got a you know what a flashlight is? Yes. Okay. You ever notice that a flashlight doesn't show you the whole trail? Você já percebeu que uma lanterna, ela não te mostra o fim da trilha? It shows you one or two steps at a time. Você aponta a lanterna e vai seguindo um ou dois passos de cada vez. That's the way God leads you. É dessa forma que Deus ele guia você. If you learn that, Se você aprender isso, you'll never get ahead of Him. você nunca vai ficar adiante de Deus. My dad used to say to me, son, O meu pai costumava me dizer, filho, it's better to be two steps behind God é melhor a gente estar 2 passos atrás de Deus than it is one step in front of Him. do que um passo na frente dele. Hello? Oiê! Develop a new attitude, embrace, Desenvolve uma nova atitude, abraça essa nova going to the atitude. future. Olha para o futuro, You know, sabe? I've lived long enough Eu já vivi tempo suficiente that I've seen the healing revivals, para ver os avivamentos de the cura, charismatic revival, para ver o avivamento the word of carismático, faith and teaching o avivamento do revival, ensino da palavra da fé, the joy and laughter and Holy Ghost o revival. avivamento de alegria e do mover do Espírito. Thank God for all of these. Graças a Deus por todos esses avivamentos, But they happened yesterday. mas aconteceram ontem. I'm looking forward to the new thing Eu that estou com God is going to expectativa do. do novo avivamento que Deus ele vai fazer. The new power of O God that He's novo going to poder que bring. vai ser derramado. All of the revivals of the past, Todos esses avivamentos do passado, the great supernatural things that aquelas happened, grandes coisas sobrenaturais que já aconteceram, is no sign of what's going to happen in the future. isso não é necessariamente o que vai acontecer adiante no futuro. God didn't use up all of His supernatural power on those revivals. Deus não usou todo o seu poder sobrenatural, não gastou tudo no passado não. God's greater glory is still out in front A of us. maior glória da parte de Deus ainda está diante de nós. And I don't know about E you, eu não sei quanto a você. I thank God for all of those things that Eu happened. agradeço a Deus por tudo que já aconteceu. But I'm telling you what, I'm looking for God's greater glory. Mas eu estou olhando é para frente, para uma It's glória right- maior da parte de it's right Deus. on the doorstep. Está logo ali na frente mais um passinho. In fact, I preached a whole series of messages called God's greater glory. Eu já preguei uma série inteira de mensagens sobre essa maior glória de Deus. They took it and put it in a book if you want to get it. Elas viraram até um livro e tem lá no Verbo Shop se você quiser pegar. I don't know whether it's in Portuguese or not. It is, sir. Yes. It is? Yes. Oh, it is. Está lá no God's Verbo greater Shop. glory. Pega lá, maior glória de Deus. Hey, Ei,
God knows the next step. Sabe, Deus ele já conhece o teu próximo passo. God knows when it's going to become a reality. Deus já sabe aquilo que vai se tornar uma realidade na tua vida. So in Romans 8:14, Sabe, em Romanos 8:14, in the New Living, na nova versão transformadora, for all of those who are led by the Spirit of God are the children of God. diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. So if you've not received the Spirit that makes you fearful slaves, Pois vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos medrosos, you received God's Spirit when He adopted you as His own children. mas sim o próprio Espírito de Deus Now que we os call him adotou como Abba seus Father. próprios filhos. Agora nós o chamamos de Abba Pai. Let me tell you what, we have the Spirit of God on the inside of us. Sabe, você tem o Espírito de Deus The dentro de Spirit of você. God on the inside of you will not draw back from anything. E esse Espírito de Deus, ele não vai But te it will levar para attack. coisas passadas, ele não vai recuar, mas ele vai avançar. The mountain that's in front of you. Ele vai conquistar essa montanha que está diante de você. Don't be afraid of the mountain in front of you. Não tenha medo da montanha que está diante. Mark 11:23 says, speak to the Marcos 11, mountain, believe 23 in your disse: heart, fale a and it's montanha, gotta crendo no go. seu coração e ela vai sair fora. God is getting ready to do a new thing. Deus está pronto para fazer coisa nova. I believe that God's greater glory is going to come blowing in, Eu acredito que essa glória maior da parte de Deus já está soprando. like it did on the day of Pentecost Vai in Acts fazer 2. como fez lá em Atos 2, nos dias de Pentecostes. Suddenly there was a sound from De heaven, repente, like a som vindo do roaring céu, mighty como windstorm. vento It impetuoso, filled all the e house encheu where they are todos que sitting. estavam naquela casa. Then they looked, and there were flames of tongues of E fire. línguas como que de fogo se distribuíram sobre cada um deles. God's greater glory is going to come Sabe, essa glória blowing in maior on da parte de everybody. Deus vai soprar aqui sobre cada um de nós. Your future is great with O the seu power of futuro God. é grandioso com o poder de Deus. Don't be afraid of anything, Não tenha medo de nada. but stand strong on the Fica word of firme, God. fica firme na palavra Let de the word Deus. of God come out of your Deixa mouth. essa palavra sair sempre da tua boca. Get the word, if you have to, get the word of God out Se and você stand on it. precisar, fique em pé na palavra de Deus. I've done it many Eu times. tô com meus pés firmes And aqui, said, já fiz isso God, muitas vezes e eu digo: Deus, I don't see how, eu não vejo como, but you said it. mas se você I believe disse, it. eu That settles acredito it. e It's acabou. done in Tá Jesus' feito name. em nome de Jesus. Hallelujah. Aleluia. Everybody say, Todo mundo diga comigo: my future o meu futuro is great é grandioso with the power of com o God. poder de Deus. I will walk into my future Eu vou avançar no meu futuro and receive every e blessing vou receber todas as that God bênçãos said belongs to me. que Deus já disse que me pertencem. It is mine. É meu. I take it Eu now. tomo posse Hallelujah. agora. Glory to Aleluia. God. Glória a Deus. Glory to God. Glória a Deus. I trust you got something out of that Eu tonight. acredito que você recebeu algo hoje à noite. I enjoyed preaching to you Eu guys. tô gostando de pregar para você, viu? Thank you for being such a great audience. Muito obrigado por ser uma igreja tão acolhedora. And may, when I hear your affairs, E quando eu ouvir aquilo que vocês estão fazendo, may I hear that you are prospering eu vou ouvir que vocês estão prosperando cada vez mais. and being in health E cada vez mais saudáveis. as your spirit Da prospers. mesma forma que o seu espírito prospera. Your future is bright. O seu futuro é brilhante. Walk into it Avança para ele. and receive everything E that God receba has for you. tudo que Deus tem para você. It's up to you to receive. Cabe a você somente receber. God has already deposited Porque Deus já fez tudo. to your account. Ele já depositou tudo na tua conta. Now you draw on it Agora você vai lá e saca. and live the great life in God. E viva essa grande vida que Deus tem para você. God bless. Deus abençoe. Hallelujah. Aleluia.